Por exemplo, uma coisa fundamental, quando se fala de imagem e semelhança, eu não conseguia entender como traduziram essas duas palavras, sendo a mesma palavra com um formato diferente, como podia ser traduzido como imagem e semelhança, né? E aí, pesquisando, a ideia foi que imagem era forma. E hoje em dia, nós temos várias definições para a forma, e uma dessas definições é formato. Uhum. Então, quando você está criando algo, você primeiro tem que fazer um projeto. E esse projeto vai determinar um formato, seja de computador, seja de livro. Você precisa saber que medida tem, quantas páginas vai dar. Então, você está estabelecendo um formato. Antecipando o projeto. Exatamente. Isso que se traduziu como semelhança, sempre, na verdade, é uma formatação, uma configuração. Então, eu traduzi, em vez de traduzir como imagem e semelhança, eu traduzi como formato e configuração. Então, que é exatamente o contrário do que sempre em todas as traduções estava dito. E isso acabou que atraindo muitos adeptos dessa nova ideologia, digamos assim, que não é, na verdade não é uma nova ideologia, mas é uma nova forma de ver aquilo que todo mundo já tinha como pré-estabelecido. E você, dentro do livro, você também comenta essa parte da energia das palavras. Exatamente. É porque, por exemplo, tem coisa, quando se fala sobre Noé, né, sobre as medidas principalmente da arca, né? Noé, né? Sim, Noé, Só pra perdão. gente É porque eu não gosto, Não, então, inclusive, para até de telespectador falar... que de repente no Certo. nosso programa, além da comunidade, é muito assistido por fora da comunidade, exatamente porque eles têm, o não-judeu tem muita curiosidade de saber nossos costumes, nossas festas, nossa religião, nossa tradição. Então aqui a gente está num papo, ele falou o nome em hebraico, então, para facilitar, Noé. Então, tu fala da arca. Sim, as medidas, Aham. né? Um côvado, por exemplo, ninguém entende hoje o que é essa medida, né? Então precisa explicar como se calculava um côvado, né? Então, Então, em cada passagem você tem uma eu não explicação. tinha como colocar isso no próprio texto, né? Então eu tive que explicar. Aí coloquei os significados de Maharaj, que são explicações técnicas de porquê. Por exemplo, quando eu utilizo formato e configuração em lugar de imagem e semelhança, eu tenho que justificar, tenho que explicar. Outra coisa também interessante é quando fala da costela, né? Não existe a palavra costela no Gênesis. Não existe. Então, por exemplo, Hatzeila, que quer dizer o lado, na verdade que depois, com o tempo, é o lado, então é a costela. Alguém inventou isso? Sim, foi interpretação. Então, o que acontece? Eu tive que justificar isso, porque quando no Éxodo se utiliza essa palavra Tzeila, eu tenho que justificar que no Éxodo se usa, nos lados da arca tinha duas argolas, né? Então tinha que explicar que não podia ser usado nas costelas da arca. Então, evidentemente, está muito claro que quando se usa a palavra Hatzeila se refere a um lado. Pode ser um braço, pode ser sei lá, mas não necessariamente considerar que é a costela. Porque esse conceito de costela também gera um tipo de dívida. Vamos dizer, tira uma costela, então a mulher deve para o homem. Se cria uma série de conjecturas. De compromissos que não foram... Que não necessariamente estão aqui. E que tem religiões que fazem uma interpretação em cima disso, exatamente pela mulher ter nascido do homem, né? Sim, mas isso também está errado, porque no capítulo 1, Deus disse que ele primeiro projetou o homem e a mulher como um só. Um só ser. Então, claro, então na verdade, quando Deus determina macho e fêmea em cada espécie, então na verdade não é que primeiro criou um e depois criou outro. Tem coisas, é como a noite e o dia. A gente precisa
entender que um vem depois do outro, mas qual é primeiro, qual é segundo? A gente tem que estabelecer certas coisas para nós poder compreendermos, porque nossa mente é meio limitada. Somos meio tantã da cabeça, então precisamos de muitos exemplos e muita forma de referências. Exatamente. Ó, estamos com o Maharaj aqui falando do livro Gênesis, Palavra por Palavra. Continuamos então aqui com o meu amigo Maharaj, depois de 3 blocos, agora já é meu amigo Maharaj, falando do livro Gênesis, Palavra por Palavra. E eu sei que teu projeto são mais 6 livros a partir desse. São 7 livros no total, divididos 50 capítulos em 7 para dar aproximadamente umas 300 páginas, que é o padrão, digamos. Mas assim. os outros livros já estão em andamento, você já está no segundo, Eu terceiro? estou no capítulo 45, faltam somente 5 capítulos para encerrar. Para terminar todo. Está um pouco atrasado justamente falta de patrocinadores. Mas esse livro, por exemplo, foi um projeto de 5 anos e meio, que você me falou. Esse livro foram 5 anos, desde que comecei até que o governador da Bahia decidiu publicar. Então, isso é importante. Você teve apoio do Jacques Wagner, que é nosso patrício. Gente muito boa. Se sensibilizou até, claro, com o assunto, né? E através do patrocínio do governador da Bahia, você conseguiu realizar o Gênesis. E é óbvio que esses 5 anos também é consequência do resto dos livros que estão por vir, né? Exatamente. É um trabalho bastante intenso, né? Porque como a gente não tem, digamos assim, uma subvenção, digamos. Certo. Então nós temos que trabalhar durante o dia e escrever de noite. Então, somente tirando algumas horas de sono que a gente pode realizar o livro, né? Maharaj, o que a gente pode esperar? Eu estou perguntando, como leitor, eu recebi o seu livro, é óbvio que eu vou ler, vocês também têm que procurar, que é um assunto muito interessante, o Gênesis, palavra por palavra. O que o leitor pode esperar de diferente nesse livro, sendo que é uma coisa inédita mundialmente? Eu acho assim, a primeira coisa, quando nós entendemos o livro palavra por palavra, é que é um livro atual, que não é um livro careta, que não é um livro antigo, que não é um livro que servia há 4.000 anos atrás, mas que hoje não tem utilidade. Muito pelo contrário, fala de ecologia, fala dos cuidados, de como deve ser a economia mundial, justamente essas crises mundiais que nós estamos vendo hoje acontecer, essas gripe aviária, essa gripe suína. Tudo aqui. Tudo, está explicado, tudo com um luxo de detalhes, mas isso só quando você consegue ler palavra por palavra. Você estudando para fazer esse livro, você ficou surpreso do tamanho da atualidade dele, né? Sim, na verdade não ia ser um livro, ia ser um estudo. Eu queria estudar, queria conhecer, queria saber o que era verdade, o que era mentira do que tinham contado para mim. Só que você ficou tão surpreso. Eu fiquei completamente alucinado, como se diz, né? E me dá maior prazer quando estou falando do Gênesis palavra por palavra, quando, como você falou, temos muito pouco tempo. Para poder abordar tudo, né? Isso, mas eu gostaria de ter nosso site, nós vamos estar divulgando as palestras. Okay. A partir de junho, agora que estamos começando, vamos começar a dar palestras em Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Brasília, São Paulo, em agosto. Então, nós vamos estar divulgando isso no site, né? www.livrodegenesis.com.br. Nós estamos mostrando aí o site, durante toda a nossa entrevista nós estamos passando o site, que é o livrodegenesis.com.br, onde você vai encontrar as datas dessas palestras, vai ter oportunidade também aqui em São Paulo. Se você quiser que a gente divulgue quando você estiver em São Paulo, manda um e-mail para a gente, nós vamos lembrar os telespectadores, as pessoas que assistem e prestigiam o L'Echaim, para lembrar do Gênesis palavra por palavra e ter um contato com o Maharaj na palestra, você vai tirar todas as suas dúvidas. Até lá, quando ele estiver em Porto Alegre e nas outras cidades, você já vai lendo o livro, para quando chegar na palestra, já ter todas as perguntas formuladas. E pode vir para discutir também, aceitamos. É um assunto fascinante, não é à toa que a Torá
tem o peso que tem, não é à toa que é um livro milenar que está aí sempre atual, e eu acho bacana isso, uma pessoa que começou por interesse, porque a vida do Maharaj é essa procura, essa busca, se bater na Torá e ver que o assunto é tão fascinante, tão atual, tão moderno, que virou só um livro de sete partes. Começamos aqui, Gênesis, palavra por palavra, e vai vir depois o 2, o 3, o 4 e assim por diante. E é o diante. livro mais publicado na história da humanidade. É algo impressionante, né? Como teve essa penetração na sociedade. Quando nós falamos que roubar e matar passaram a ser crimes a partir da Torá, isso é algo que não é somente religioso, não é legislação somente... é o modo de Sim, se viver, né? Você vê na Constituição brasileira muitos elementos que estão, não só brasileira, como americana, mundial, elementos que estão baseados nos ensinamentos da Torá. E já veio lá do grande legislador, que foi Moisés, através da mensagem divina, né? Exatamente. Aí, Maharaj, como eu disse, o assunto é muito fascinante, a gente podia ficar aqui 4, 5 horas batendo esse papo, que eu adoro tanto, e uma pessoa que tem tanto para falar, com tanto conteúdo e simpaticíssimo. Esse instrumento não está aqui à toa, nós vamos saber um pouquinho desse instrumento. Esse instrumento é hindu, eu acho que pela tua passagem pela Índia você começou a conhecer o instrumento, e é assim que o Maharaj começa ou encerra as suas palestras, não é isso? Isso, começamos sempre a palestra cantando um mantra, né? Que é outra coisa que está muito em comum entre a Índia e nossos costumes e judaicos. nossos costumes judaicos, exatamente. Então, como nós vamos fazer? Em vez de ele começar nas palestras a música, nós vamos encerrar a entrevista com o Maharaj aqui no Lechaim, divulgando Gênesis Palavra por Palavra, um trabalho fascinante, maravilhoso, que vale a pena conhecer. E, de novo, vocês veem o site para saber os dias das palestras, para encontrar o Maharaj e tirar as dúvidas com ele, interagir nesse assunto tão nosso, né? Tão do nosso povo judeu e assunto mundial. Então, como chama esse instrumento? Harmônio. Harmônio. É o antecessor da sanfona. É o avô da sanfona. Em vez de ser vertical, ele é horizontal. Começou assim depois. E o som é parecido. Porque são as mesmas bases de cobre. Então vamos lá. Maharaj encerrando aqui com o harmônio a nossa entrevista do livro Gênesis Palavra por Palavra. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado e a você. Lechaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Oshem Maseh Bereshit Baruch atah Adonai Eloheinu